Segundo aspecto que eu queria destacar é o seguinte. A maior dificuldade que a gente teve quando a gente lançou o projeto de fazer 2.832 cidades, e por que 2.832? Porque não 35 ou 40, 35, 40, ou 3.600, que é o número de municípios que a Vivo cobre hoje, a gente esbarrou no backhaul. Ou seja, o nosso desejo inicial era que toda cidade onde tivéssemos 2G, também tivéssemos 3G. E não foi simplesmente guiado pela questão populacional e econômica. Para ter uma ideia, desse portfólio de 2.800 cidades, 900 têm menos de 10 mil habitantes. E é interessante a gente ver que existe uma demanda por trás. A gente chega nessas cidades, em casos como Belterra, Suruacá, e é interessante, há demanda de dados e você muda a vida daquela cidade. De fato, você muda. Você vê o antes e o depois. Não discutir a questão do backhaul, ou como melhorar essa infraestrutura, é quase que a gente ficar um pouco com um handicap forte. Porque quando a gente fala, o LTE, a frequência tal, frequência Y, HSPA Plus ou não, a gente está falando daquela última milha que vai, ou Wi-Fi, a última milha que vai ali da antena, como gostam de chamar, até o assinante. Mas ali para trás tem uma infraestrutura pesadíssima e que é ela que vai dar a qualidade para o serviço no fim. Então, na verdade, vocês só estão chegando nesses municípios porque nos outros não tem a infraestrutura necessária? Exatamente. Tem uma série deles que já atende por satélite. Mas, Leonardo, por que não o compartilhamento? Quer dizer, na medida que backhaul, quer dizer, que o antes da última milha, a ligação do backbone até o ponto de presença na cidade, é um problema generalizado, né? Por que não fazer um esforço conjunto? Já tem um debate que eu acho que já é posterior, que é a questão do plano geral de metas da competição que nós lançamos, que está tendo um debate que eu acho rico, porque é a primeira vez que a agência se debruça sobre infraestrutura, porque a Anatel foi criada e cuidou do serviço de varejo, sempre. Hoje, quer dizer, o PGMC é o primeiro projeto que está discutindo a infraestrutura. O que nós notamos lá, pelo número de reclamações que nós temos entre operadoras contra operadoras, é o problema da disponibilidade da infraestrutura. Quer dizer, essa é uma questão que nós precisamos resolver. Então nós propomos até a criação de uma entidade privada, não ligada à Anatel, que pudesse discutir demandados e ofertantes de infraestrutura. Que não é só a questão de falta do backbone ou do backhaul, também a falta de um entendimento do setor, como utilizar e como vender. Então a pessoa fala, mas a Anatel quer... Lá não existe nem congelamento de preço, nem discussão de quanta capacidade tem que vender. Nós queremos que o setor sente e revolva. Olha, nós precisamos ter uma relação civilizada nessa questão. Quem tem infraestrutura vende para o outro que está precisando. No caso da Vivo, que eu preciso lá na cidade tal de um backbone. E essa discussão da infraestrutura, quer dizer, nós estamos só tendo nesse momento. Quer dizer, o Brasil precisa melhorar não só a infraestrutura existente, mas também da transparência para a infraestrutura que existe. Mas eu queria comentar um tema que é o seguinte, eu acho que as operadoras no Brasil, elas estão chegando numa maturidade muito interessante. Falando sobre compartilhamento, a Vivo está construindo um backbone para chegar nas capitais e nas regiões mais distantes. Esse backbone, a gente está construindo 1/3. E os outros 2/3 estão vindo através de acordo com as outras operadoras de swap. E dou um exemplo pertinente. Nós vamos fazer de Cuiabá até São Paulo. A Vivo constrói 1/3, a TIM constrói 1/3, a Embratel constrói 1/3. Isso. E aí a gente troca fibra entre as operadoras. No setor de telefonia celular, por exemplo, no caso da Vivo, talvez o Pedro tenha um número aí da Oi, mas em torno de 52% das antenas que nós temos, das torres, são compartilhadas, por mais de uma operadora, inclusive. Mas é pouco, por que não é 100%? Primeiro, por um fator histórico. Segundo, tem uma coisa. Se você coloca várias operadoras, nós estamos falando de 4, 5 operadoras, numa única estrutura, e aí é um outro problema grande que a gente tem no Brasil, o que acontece? Essa infraestrutura, ela tem que ficar extremamente pesada. Você vai ter uma torre gigantesca para acoplar todas as antenas de todas as operadoras. Depois você transforma esse ponto num ponto único de radiação. E aí você tem um problema, inclusive, com a legislação, que limita qual é a quantidade que você pode ter de radiação de espectro naquele ponto.